me perguntou: doutora Beth, vim de uma família com uma mãe que tinha uma saúde muito frágil e muito cedo teve que me tornar adulta e cuidar dela. Isso teria relação com a dependência emocional que adquiri pela vida? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá! É um prazer ter você aqui hoje nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você ainda não me conhece, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos abusivos e saudáveis e narcisismo. A pergunta da Milene trouxe à tona o tema que vamos abordar hoje, que é o da parentificação. Mas para entendê-lo melhor, teremos antes que definir esse termo. Parentificação pode ser definida como uma inversão de papéis entre pais e filhos. Isso acontece quando os pais colocam o filho no papel de mediador, de amigo e até de cuidador, seja deles, seja de outros irmãos menores ou outras pessoas. Como resultado, os filhos parentificados são forçados a assumir responsabilidades e comportamentos adultos antes de estarem prontos para fazê-lo. Eles sentem que o trabalho deles era proteger e apoiar os pais sempre que necessário e possível. Então, a parentificação ocorre quando os pais dependem dos filhos para cuidar deles, especialmente se isso acontece de uma maneira indefinida e sem reciprocidade suficiente. Como eu já disse muitas vezes aqui no meu canal, os codependentes são geralmente o produto de uma parentalidade narcisista que ignorou as necessidades físicas e ou emocionais dos seus filhos, mas ainda impuseram as suas próprias necessidades de dependência aos seus filhos. A angústia conjugal, uma doença física ou mental ou as pressões ambientais estressantes impediram que um ou ambos os pais estivessem presentes as necessidades e desejos únicos da criança. As necessidades dos pais tornaram-se as necessidades dos filhos. Esses pais sugeriram, direta ou indiretamente, à criança que ela estava em débito com eles pelos sacrifícios que eles tiveram na criação dela, apesar de seus problemas ou enormes dificuldades. É importante notar aqui que o pai ou a mãe que faz isso tem uma mentalidade de vítima em relação à criança. Você não tem ideia de quantas vezes eu escuto isso no meu consultório, especialmente de filhas e mães narcisistas que disseram para os filhos pequenos que tiveram que se sacrificar por eles. Eu lembro de uma filha adulta que escutou isso da mãe e perguntou assim para ela: como assim teve que sacrificar por mim? E a mãe respondeu: para começar, tendo que aguentar o seu pai por tantos anos. Além disso, outro comportamento dos pais é recusarem-se a abordar qualquer discussão, conversa, com uma abertura à possibilidade de eles estarem errados, o que reprime a autoexpressão da criança e gera insegurança nela. O pai ou mãe nunca a escuta, tem alterações de humor, usa a emotividade para suprimir as necessidades e desejos da criança e age de um modo tão magoado pela autoexpressão da criança que a criança começa a questionar o seu discernimento sobre as coisas. A mãe ou pai codependente também é muito controlador e manipula o comportamento de seus filhos por meio de manobras destrutivas, como acessos de raiva, agressão passiva, tratamento de silêncio, beicinho. Eu me lembro aqui de um paciente que me disse que quando era pequeno, criança mesmo, sei lá, 5, 6 anos, e fazia algo que a mãe não gostava, ela ficava meses sem falar ou olhar para ele. Dá para imaginar isso? Eu escuto tantas coisas em consultório, mas isso ainda me choca. Acho que é de uma crueldade difícil de falar para você de maneira neutra. O paciente disse que ficava desesperado e é compreensível. Nossa, se coloca no lugar dele. Mas eu preciso te pedir uma grande gentileza. Antes que você se esqueça, para tudo e dá o seu joinha nesse vídeo e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar. Esse tema pode salvar vidas. E você já está inscrito nesse canal? Se não, aproveite e se inscreva agora, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer. E como eu já disse várias vezes, o canal é meu e seu também. E você sabe que eu estudo constantemente
e só trago conhecimento sério para você. Assim, o YouTube entende que esse canal tem conteúdo relevante e oferece os vídeos para outras pessoas. E eu me lembro de uma outra paciente que contou que a mãe era tão corrosiva e que queimava tudo que estivesse no seu caminho. Ela falou com essas palavras: quando se frustrava, explodia, que o pai se transformou como se fosse um móvel da casa, porque ele parecia estar no mesmo barco que as crianças. Então coube a ela, enquanto criança, cuidar dessa mãe, proteger os irmãos mais novos, fazer as tarefas domésticas e manter o centro da casa. Erros não eram uma opção, desde gerenciar relacionamentos interpessoais até consertar uma torneira pingando. Ela assumiu tudo. Nesse contexto, a criança aprende que suas necessidades não são apenas sem importância, mas também intoleráveis. Ela tem que cuidar de suas próprias necessidades físicas ou emocionais por causa das preocupações narcisistas de seus pais. Ela essencialmente é mãe de si mesma, e é por isso que a psicologia chama o filho de um pai codependente de filho parentificado. Esperava-se que a criança parentificada cuidasse e atendesse às necessidades emocionais de um ou de ambos os pais, nesse caso parentificação emocional, e ou realmente cuidasse das necessidades físicas, que incluem tarefas domésticas, babá dos irmãos e o gerenciamento dos assuntos dos pais. Então, isso a gente chama de parentificação instrumental. Uma paciente minha contou que quando tinha uns 7 anos, o pai tinha se separado da mãe e essa mãe obrigava a menina a fazer ligações telefônicas para o pai, para contar dos problemas que estavam acontecendo na casa, para pedir mais dinheiro para ele ou para esculachar o pai pelas dificuldades que estavam passando. Ela me disse que a mãe a obrigava a xingar o pai e outras atrocidades, que só de falar já me dá enjoo. Então vamos às consequências. Se a parentificação não tiver sido tão grave, as crianças parentificadas emocionalmente mais saudáveis passam grande parte da sua vida adulta construindo as suas identidades e uma base doméstica segura, com pouca ou nenhuma ajuda de outras pessoas. Superficialmente, você nunca saberia que elas abrigam necessidades de dependência. Na verdade, muitas vezes cuidam de todos ao seu redor, como forma psicológica de atender às suas necessidades. Tornar-se confidente das pessoas, por exemplo, dá-lhes uma forma de experienciar necessidades subconscientemente, também reforça a sua personalidade e de autossuficiência e de independência. Embora não tenham regredido para dependências tão destrutivas, como de pessoas, alimentos, álcool ou outras drogas, como fazem muitas mulheres codependentes, ainda estão a desempenhar papéis disfuncionais da sua infância. Não é nenhuma surpresa que essas pessoas atraiam amigos e amantes narcisistas e limítrofes, cujas necessidades e desejos muitas vezes ocultam os seus próprios. Por outro lado, os efeitos e consequências da parentificação em uma criança podem ser emocionalmente profundos. Ao crescer e se tornar uma pessoa codependente, ela tende a subestimar seu intelecto, talento, habilidades, superestimar o intelecto e o valor próprio de outras pessoas, nutrir e assumir a responsabilidade pelo crescimento e bem-estar de amigos e familiares às suas custas físicas e emocionais, e luta com sentimentos de depressão, ansiedade, vergonha, culpa, que geralmente são resultantes da supressão das suas próprias necessidades. Em muitos casos, ela tem que ficar doente para deixar que outros cuidem dela, e suas doenças físicas geralmente resultam de muita tensão física em torno de necessidades reprimidas. Como consequência disso, pode não ser fácil para pessoas codependentes participarem de relacionamentos sociais e românticos sem medo de se perderem no processo. Pensando assim, algumas optam por renunciar totalmente aos relacionamentos como forma de preservar suas identidades e autoestima. Essas pessoas são provavelmente alguns dos homens ou mulheres que hoje em dia renunciam ao compromisso de relacionamento em prol de suas carreiras. Esse é um exemplo. Mas a maioria dos casos não funciona assim. Geralmente os codependentes que passaram por isso, por causa de suas carências e necessidades infantis não atendidas, se relacionam sim, manifestando os sintomas da codependência que eu tenho falado muito aqui nesse canal. E que, se você ainda não conhece muito bem, você pode ver aquela playlist
Entenda a dependência emocional em profundidade. O que é importante aqui é lembrar que tudo isso pode ser superado, que a recuperação da codependência é possível e que, se você sofre desse transtorno, tem o direito e a responsabilidade de fazer isso acontecer na sua vida. Com determinação, você consegue. E agora é a sua vez de contar pra gente aqui nos comentários se você já viveu ou se identifica com essa situação de parentificação. Quem sabe o seu comentário se torna um novo vídeo. E se esse vídeo ajudou você, dê um like para demonstrar a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem precisa desse conteúdo. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo. You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.